Olá, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, vamos continuar. Matéria aqui é Regimento Interno do Senado Federal. Estamos aí no CDF Concursos e vamos falar daquilo que materializa o desempenho e a atividade parlamentar. Vamos falar das proposições, os tipos. Vamos passar rapidamente aí pelos tipos de proposição. Falar, fazer um discurso, expor os seus argumentos é a grande temática do parlamentar. O parlamentar, ele fala, ele parla, não é isso? É falar. Mas ele também tem que colocar aquilo, geralmente, numa proposição. Convocando o ministro, atendendo o pedido de uma associação e trazendo ali um tema para dentro do Senado Federal, para aquela comissão discutir, trazendo os argumentos prós e contra. Ele também pode fazer um requerimento de informação cobrando mais subsídio do Poder Executivo sobre determinada política pública. Isso tudo são proposições. Vamos conhecê-las? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no sumário aqui da nossa videoaula. O sumário traz proposições, os tipos. Vou fazer uma comparação rápida entre o Regimento Interno do Senado, o artigo lá 59 da Constituição Federal e o Regimento Interno da Câmara. Não, professor, eu vou fazer o concurso, não é da Câmara, é do Senado. Mas pode ser que alguém já leu o Regimento Interno da Câmara, já deu uma estudada lá, então você vai poder fazer aqui um paralelo e aproveitar os seus estudos. Fique tranquilo, não vai atrapalhar você não. Vamos lá. Além dos tipos, um esquema das competências, que você já deve ter visto aí em outra videoaula nossa, a PEC, projeto de lei, e vamos fazer uma comparação entre o projeto de lei de consolidação, que é projeto de lei de consolidação, e o projeto de lei de conversão, que não está no regimento. Coloquei aqui só para você saber. A proposta aqui é a proposta de emenda à Constituição. Vamos lá. Então, paralelo. Você tem que estudar sim. Você tem que usar todos os artifícios aí disponíveis para estudar. A comparação entre uma temática e outra, entre uma lei e outra, ajuda muito. Então, olha aqui, ó. Lá no Regimento Interno do Senado, no artigo 211, diz que os tipos de proposição são a proposta de emenda à Constituição, projetos, requerimentos, e requerimentos é a grande maioria das proposições existentes. Grande maioria são requerimentos. Os requerimentos estão presentes em toda atividade legislativa do senador, né? As indicações, que sofreram uma mudança recente, importante, pareceres e emendas. Os pareceres e emendas são mais proposição aí do tipo acessória, principalmente as emendas, elas não têm uma tramitação própria, elas vão seguir a proposição principal. As emendas seguem o rumo aí da proposição principal. E lá na Constituição, no artigo 59, temos emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, que não vimos ali, ó, não há medida provisória ali no 211 do Regimento Interno, decretos legislativos e resoluções. Proposta de emenda à Constituição, está lá dos dois lados. Quando o Regimento Interno fala em projetos, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, projeto de decreto legislativo e projeto de resolução. Agora, o projeto de lei, a lei delegada, ela é repassada ao Poder Executivo e fica a cargo do Poder Executivo elaborar. E como é passado? Por intermédio de uma resolução. Olha só, uma resolução do Congresso Nacional vai delegar ao Poder Executivo a atribuição de tratar de determinada matéria por lei delegada. Sabemos que só tem dois exemplos. Não sei se você lembra. Na época de Fernando Henrique Cardoso, dois projetos aí e duas leis delegadas surgiram. A resolução do Congresso Nacional delegou essa atribuição ao Poder Executivo. E medida provisória? Tem lá no 211 do Regimento Interno? Não tem. No Regimento Interno do Senado não se trata de medida provisória. Medida provisória, ela vai ser tratada na resolução específica, resolução número 1 de 2002. É essa resolução que integra o regimento comum do Congresso Nacional. Essa resolução número 1, às vezes ela consta de edital, às vezes não. E a temática sobre medida provisória, seu tratamento, principalmente nas provas, é o que está na Constituição. Se a resolução vier no seu edital, aí a gente liga o alerta mais para frente e chama atenção para os pontos principais. Mas olha aqui, ó, a medida provisória não está lá no 211. Projeto de decreto legislativo está lá no 211 e projeto de resolução também. Vamos aqui, ó, na sequência, comparar agora com o Regimento Interno da Câmara. Veja que é muito semelhante. Desde o início, apenas aqui no final, ó, recursos,
e proposta de fiscalização. Aqui lá na Câmara é a chamada PFC, que se instala uma proposta para verificar algum ato do Poder Executivo, principalmente aqueles ligados à execução de despesa e receitas, a proposta de fiscalização e controle. A proposta de fiscalização e controle também tem lá no Senado Federal, lá no artigo 102. Vai estar lá nas atribuições da Comissão de Transparência e Governança. A proposta de fiscalização e recurso também tem no Senado, só que não consta do rol do 211. Então, esse rol, olha só, é um rol exemplificativo, não é mesmo? Porque recurso e proposta também podem ser consideradas, sim, proposições. Vamos passar por essas 6 aqui, do Senado? Vamos lá. Proposições, artigo 211. PEC, projetos, então, a gente já falou, que tem projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, os projetos de decreto legislativo e também os projetos de resolução. Os requerimentos são diversos, as indicações, pareceres e emendas. Indicações, olha, você vai ter que ficar atento. As indicações sofreram mudança recente pela Resolução 14 de 2019. Agora as indicações do Senado cumprem a mesma finalidade que as indicações da Câmara dos Deputados. Olha só como o estudo comparado é importante. As indicações na Câmara, elas já cumprem a finalidade de mandar uma sugestão a outro poder. Então, o parlamentar ali, ele não podia dar entrada em determinada proposição porque era de iniciativa do Poder Executivo. Então, ele ficava de mãos atadas. Agora não. Ele tem, na Câmara não. Quando acontecia isso, ele fazia uma indicação ao Poder Executivo dizendo, ó, esse problema talvez fosse interessante vocês criarem um órgão tal específico para tratar desse tema. Uma indicação, uma sugestão. Só a Câmara conseguia fazer esse tipo de proposição, porque a indicação do Senado ficava no âmbito interno do Senado. Com essa resolução número 14 de 2019, agora o senador também pode fazer, propor a mesma sugestão que os deputados já faziam há algum tempo. Então o senador pode propor a outro poder a tomada de alguma providência ou até a apresentação de um projeto de lei. Vamos lá então, coisa nova, hein? Novidade. Competências. Recuperando a informação. Então lá no artigo 213 do Regimento Interno vai dizer que o artigo 48 traz as competências do Congresso Nacional, que tem matéria que tem que tramitar no Congresso Nacional, e vai ser com sanção da Presidência da República. Então, essas matérias vão ser tratadas em leis ordinárias ou complementares e podem ser também tratadas por medidas provisórias. E o 213 vai trazer lá referência a esse artigo 48, dizendo que em projeto de lei essas matérias serão tratadas. O artigo 49 é sem a sanção do Poder Executivo. Então essas matérias não são por meio de lei, de projeto de lei nem medida provisória. Essas matérias do artigo 49 serão objeto de projeto de decreto legislativo. Na Câmara a gente chama de PDC. Também consta lá do artigo 213 do Regimento Interno. Já o artigo 51, também sem sanção do Poder Executivo, as matérias são tratadas por resolução. Não é decreto legislativo, hein? Os 51 e 52, os 51 são atribuições privativas da Câmara dos Deputados. São 5 incisos, só 5. E já os 50 e 52 são matérias privativas do Senado. Aí a lista é mais extensa. Mas por quê? Porque o Senado não fica, o Senado fica como casa revisora nesse sistema bicameral. Então, a maioria dos projetos, conforme o artigo 64 da Constituição Federal, a maioria dos projetos dão entrada por onde? Pela Câmara. Então a Câmara vai tratar esses projetos, vai servir como filtro, e o Senado vai ser uma casa revisora, chegando ao Senado muito menos matéria, muito menos projetos do que aqueles que deram entrada na Câmara. Então lá no Senado tem outras matérias mais específicas que têm a ver com a proteção da federação. Por isso o Senado tem as competências mais extensas lá na Constituição Federal. Então, 51, inciso 1 e 2, o 1 é autorização para a instalação de processo contra o presidente e ministro, e o 2, tomada de contas, quando não for prestado no prazo correto, 60 dias após a instalação da sessão legislativa. Agora, o 3, elaborar o regimento interno. O 4, dispor sobre organização, funcionamento, criação de cargos dentro da Câmara dos Deputados. E o 5 é o Conselho da República, indicação lá de membros do Conselho da República. São essas atribuições da Câmara lá no artigo 51. Todas tratadas por resolução, exceto a iniciativa de lei para propor ali a estrutura remuneratória dos servidores. Essa tem que ser iniciativa de lei, não é resolução. E essas 3 últimas atribuições estão também refletidas lá no Senado, só que lá nos incisos 12, 13 e 14 do artigo 52, ok? Então todos aqui, ó, resolução, já falei.
Aqui também está lá no 213, porque trata do Senado. Lógico que da Câmara aqui, ó, não tem artigo no Senado, porque está no regimento interno da Câmara dos Deputados. PEC. Quem tem iniciativa para propor a PEC? Então, está lá no regimento interno do Senado Federal. 1/3, no mínimo, de assinaturas. São 27, conforme a Constituição Federal. Tem iniciativa. E também a outra iniciativa que também consta lá na Constituição, que é mais da metade das assembleias legislativas, desde que aprovado por maioria relativa de cada uma delas. Não é isso? Ó? Manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus membros. Professor, mas lá na Constituição tem 3 possibilidades de iniciativa. E o presidente da República não pode não dar entrada de uma proposta de emenda à Constituição no Senado? Pois é, o regimento interno não trouxe. Então, numa prova objetiva, a gente tem que tomar cuidado. O regimento interno não trouxe. Mas tem um parecer que consta também, integra aí o regimento, esse parecer 692 de 1995, que diz que o artigo 64 da Constituição diz que os projetos de lei darão entrada pela Câmara, mas nada falou sobre a proposta de emenda à Constituição. Então, a proposta de emenda à Constituição pode dar entrada também para o Senado, como pode dar entrada pela Câmara, como naturalmente ocorre é que essa proposta dê entrada pela Câmara, quando é a iniciativa do presidente da República. Mas não está na letra do regimento, não está lá escrito ali no regimento, mas tem o parecer. Eu coloquei aqui para você, ó. O presidente da República também poderia, não está expresso no RISF, é o parecer 692 de 1995. Talvez aí numa prova talvez numa redação, numa prova subjetiva que faça menção a esse tema, você poderia citar, né, o parecer e transcorrer a respeito, dando aí fundamentando melhor a sua prova. Mas na prova objetiva, geralmente aqui, ó, se baseia na letra do regimento. Quem tem iniciativa. E projeto de lei? Estamos passando pelas proposições. PEC, a gente só falou quem tem iniciativa. Agora, projeto de lei. Projeto de lei faz referência lá àqueles artigos da Constituição que a gente viu no nosso esquema de competência. Olha aqui, ó. Projeto de lei referente à matéria de competência do Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, são as matérias listadas no artigo 48. Isso está lá no artigo 213. Ó. Projeto de decreto legislativo, aí é matéria de quem? Matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional. Está lá no artigo 49. E projeto de resolução, matéria de competência privativa do Senado. Aqui o regimento interno, lógico, o regimento interno do Senado não se preocupou com as matérias de competência privativa da Câmara. Se preocupou com o artigo 52. Então veja, o estudo de direito constitucional é muito importante para a nossa disciplina de regimento interno. Trabalham juntos. Né? Aquilo que está na Constituição reflete no regimento. Então, a leitura do regimento, a leitura da Constituição é muito importante para você partir da Constituição e entender melhor o regimento. Por isso que no nosso livro digital, a gente faz questão de, às vezes, trazer o artigo da Constituição ou uma explicação relativa àquele artigo no contexto ali do nosso livro digital, para você entender melhor. Aqui no minicurso, a gente passa mais rápido. Aqui é uma passada rápida, só para você ter aí uma ideia de qual é a nossa metodologia, qual a nossa forma, nosso esquema aqui de apresentar a aula. E você sabe, tem que ser metódico, tem que ser estruturado, tem que ter um contexto e esquematizado. Senão, o aluno que vai fazer a prova, ele acaba perdendo tempo. Se você pegar um livro de teoria extenso, longo, você não consegue ler ele a tempo aí de uma prova que certamente aí qualquer hora vai aparecer. Essa prova do Senado a gente está esperando já há um bom tempo. Vamos lá? Então, PL, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, artigo 213, lá do regimento interno. E eu fiz aqui uma comparação que o nosso CDF trouxe para nós aqui, ó, CDF. O CDF está apontando ali, ó, atenção, hein? Se você pegar o projeto de decreto legislativo e o projeto de resolução, a gente pode dizer o seguinte, o projeto de decreto legislativo, ele é mais para assuntos externos, aquela competência é exclusiva do Congresso, lá do artigo 49, para assuntos externos. Mas, você não pode esquecer que lá no artigo 623, parágrafo 3º da Constituição, vai dizer o seguinte, que as relações jurídicas decorrentes de medidas provisórias, rejeitadas ou que não foram deliberadas dentro do prazo lá, essas matérias, porque a medida provisória, no artigo 62, assim que o presidente publica, ela passa a ter efeito. Então, se depois o Congresso não deliberar sobre ela, como fica aquelas relações que foram estabelecidas na forma daquela medida provisória, se ela não existe mais? Então, há a previsão de um projeto de decreto legislativo do Congresso Nacional para tratar dessas implicações.
E compara agora com a resolução. Comigo aqui, ó. Compara aqui, ó. Projeto de resolução. Em regra, é para as matérias mais internas. Matérias internas. As privativas do Senado Federal e as privativas da Câmara, no artigo 51 e 52. Mas não pode esquecer, qual é o exemplo de matéria interna aqui, ó? O regimento interno do Senado é uma resolução, o regimento interno da Câmara é uma resolução, e eu até coloquei aqui o regimento interno do Congresso, mas o regimento interno do Congresso é das duas casas, não é isso? Não pode esquecer. E você tem aqui, ó, dois exemplos aqui, duas observações, com muita atenção, hein? Que aqui também é resolução. A delegação legislativa do artigo 68, isso aqui é para aquela lei delegada, é feita por projeto de resolução do Congresso Nacional, olha só, e a fixação de alíquotas na parte de tributação também é feito por resolução. Ok? Comparação entre as duas é bom estudar sim. Olha aqui, ó, mais um exemplo de como a gente leva o nosso curso, comparando. Então, lá no regimento interno do Senado, ele vai falar do projeto de lei de consolidação. Vai falar lá. Então, eu peguei e comparei porque projeto de lei de conversão não está no regimento interno, porque é medida provisória. Tá? Tem a ver com a medida provisória. Comparando os dois, olha aqui comigo. O projeto de lei de consolidação, ele pode ser proposto por senador ou por uma comissão, e ele tem previsão regimental. Não é previsão constitucional, regimental. E o regimento interno do Senado vai tratar dele lá no 213, é 213A, B, C, D, lá no 213. Esse projeto de consolidação da norma, ele não vai poder alterar aquelas normas. O propósito dele, observe, o propósito dele é consolidar normas esparsas que acabam dificultando o entendimento e aplicação daquela norma jurídica. Então é consolidar em um documento só. Né? Então aí você vai ter que fazer alterações de técnica legislativa, utilizando aquela lei complementar, número 95, que é a lei prevista no parágrafo único do artigo 59 da Constituição. Então olha só, e aqui lá no regimento ele vai dizer o seguinte, o princípio aplicado nesse caso é o princípio da preservação do conteúdo original. Olha só, tem esse princípio lá no regimento interno, aplicado no caso dos projetos de lei de consolidação. O projeto de lei de conversão não está no regimento interno do Senado. Ele tem previsão constitucional, a sua regulamentação está disposta lá na lei, na resolução número 1 de 2002, que trata das medidas provisórias. E o projeto de lei de conversão é o seguinte, o Poder Executivo publicou a medida provisória. Ela será encaminhada, terá um prazo para emendamento, encaminhada lá na comissão mista, que vai ser formada a comissão mista de deputados e senadores, para deliberar sobre aquela medida provisória. Designado o relator, ele vai apresentar um relatório, e pode ser que esse relatório contenha um projeto de lei de conversão. Não vai propor a aprovação da medida provisória nos termos da medida provisória. Ele quer fazer algumas mudanças, algumas alterações oriundas das próprias emendas apresentadas. Então ele apresenta junto com o relatório, ele vai propor na forma do projeto de lei de conversão. A comissão mista se reúne, delibera e decide emitir o parecer na forma daquele projeto de lei de conversão. Aí o projeto vai seguir o caminho de tramitação, vai ser deliberado primeiro pela Câmara, depois pelo Senado. Não é em sessão conjunta. Tem muita gente boa que confunde que a medida provisória não é em sessão conjunta do Congresso Nacional. A medida provisória tramita pela Câmara dos Deputados, tem o prazo, e depois pelo Senado Federal. Isso é projeto de lei de conversão. Não confunda com o projeto lá de consolidação previsto no regimento interno. Um exemplo de projeto de lei de consolidação é o número 592 de 2011, consolidação, autoria, então proposto aqui por um deputado, e ele, na verdade, por um senador aqui, né, na verdade o número de origem dele, ó, na Câmara, na Câmara o número dele foi 7.264 e no Senado, ó, 592. Ele primeiro saiu do Senado, ó, em 2011, proposto por esse senador, passou pela Câmara, e ele consolida temáticas lá de economia, agricultura, pecuária e abastecimento, uma norma geral. É o projeto de lei de consolidação. Então, olha só, uma questão de prova. Esse projeto de lei de consolidação, ele não é para mudar o mérito. Não tem nada que mudar o mérito. O projeto de lei de consolidação é só para agrupar, então, matérias afins. Vamos fazer uma questão? Vamos lá. Inédita aqui, ó. As propostas de emenda à Constituição não poderão ter a sua tramitação iniciada no Senado, pois as propostas de emenda à Constituição terão a Câmara dos Deputados como casa iniciadora. É isso que vimos? O que você acha? Eu vou te dar aí 5 segundos aí para pensar e responder, que eu já clico aqui. Não foi, né?
A gente viu com certeza que a PEC pode ser iniciada por senador, né? Um grupo de senadores, 27 senadores no mínimo, pode apresentar uma PEC, como também as assembleias, com a regra lá disposta na Constituição Federal. Isso está no regimento. As assembleias também estão no regimento. E a gente viu que um parecer permite até que o presidente da República também apresente sua PEC lá no Senado. Então, é uma questão que eu acho que tem mais condição de cair sem envolver a polêmica da iniciativa do presidente da República dando entrada numa PEC no Senado. Seria uma questão mais objetiva nesse formato, perguntando de forma geral dos 3 tipos de iniciativa e nesse caso errado, ok? A Câmara Municipal perguntou o seguinte: as proposições são matérias sujeitas à deliberação do Senado. Aí eu adaptei ela, né? Qual a proposição que tem a finalidade de regular com eficácia de lei ordinária matérias de competência privativa do Senado Federal de caráter político, processual, legislativo ou administrativo? Então, qual seria essa matéria? Essa questão, ela trouxe informação do regimento interno da Câmara. E geralmente as assembleias olham os regimentos e acabam replicando ali as informações. O regimento interno da Câmara que traz essa definição nesse formato aqui. Mas é possível responder, vamos lá. Seria uma indicação? A indicação é para outro poder. Agora a gente pode falar que tanto da Câmara e do Senado, a indicação serve para levar uma sugestão para outro poder. E no caso do Senado ainda tinha uma sugestão interna, e era assim que era a indicação do Senado até a resolução 14 de 2019. Então a indicação a gente pode eliminar. Próxima. Vamos pular a letra B. Seria a emenda à lei orgânica. A emenda à lei orgânica também não se encaixaria nesse caso. Eficácia aqui de lei ordinária, que fala a questão. Projeto de decreto legislativo. O projeto de decreto legislativo federal, né? Ele é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, sobraria aqui a resolução. O projeto de resolução, ele vai tratar de matéria de competência privativa do Senado. E aí, de caráter político, processual, legislativo e administrativo, isso foi trazido lá do regimento interno da Câmara para esse concurso dessa Assembleia, dessa Câmara Municipal, né, que geralmente replica as informações dos regimentos. Então, eles preferem, lógico, trazer as informações do regimento interno da Câmara e lá no regimento interno, artigo 100, ele vai trazer essa definição que está aí. Regimento interno da Câmara. Não se preocupe. Essa questão aqui, a resposta então é letra B. Próxima, somente comissão pode propor projeto de lei de consolidação e é vedada a alteração do mérito das normas que serviram de base para a consolidação. Essa segunda parte está perfeita. Projeto de lei de consolidação não é para mudar mérito. Se há alguma dúvida com relação à mudança de mérito, a CCJ vai lá se pronunciar a respeito da proposta, né, de alteração. Agora, o erro está aqui, somente comissão. A gente viu, no nosso exemplo, um projeto de lei de consolidação de senador. Então, não é só a comissão. Senador e comissão pode propor projeto de lei de consolidação. Errada? Ok. Encerramos nossa videoaula. Videoaula aí sobre proposição. Comparamos a proposição com o regimento interno da Câmara e o artigo 59 da Constituição. Vimos as competências daqueles 3 artigos importantíssimos para você que está estudando para qualquer concurso do Legislativo. Os artigos da Constituição 48, 49, 51 e 52 são indispensáveis. Você entender ali o formato e quais são as proposições que materializam as competências ali dispostas. Na sequência, a gente falou de três tipos de proposição e a gente encerra nossa videoaula. Espero você na próxima. Um grande abraço.